Um verdadeiro desastre para Bolsonaro ou tragédia, fique à vontade para usar a melhor palavra para definir a pesquisa do Datafolha para o Rio de Janeiro. Eu não tô nem falando que o Eduardo Paes está vencendo no primeiro turno, mas o Alexandre Ramagem está em terceiro. O candidato do Bolsonaro no reduto político do ex-presidente na terceira posição. Isso é uma tragédia para Bolsonaro. O Rio de Janeiro, como eu falei, é o reduto político dele. Se Ramagem não conseguir ficar nem à frente do candidato do PSOL, é a demonstração inequívoca que Bolsonaro mingou politicamente. Você sabe que a campanha municipal do Rio é a mais importante e justamente por conta de ser o reduto do Bolsonaro. E 2024 é a confirmação da queda política do ex-presidente. O que você acha desse resultado? Qual campanha é mais importante para Bolsonaro? São Paulo ou Rio de Janeiro? 2024 consolida o fim do Bolsonaro. E você que é do Rio, gosta do Eduardo Paes? Então like no vídeo se curtiu a tragédia e se inscreva no canal. O Bolsonaro, pessoal, deve ter ficado na sexta-feira à noite simplesmente de dentadura batendo. É uma enxurrada de notícia negativa para o ex-presidente. É busca e apreensão, no caso dos certificados de imunização falsificados, aí depois tem indiciamento no escândalo das joias. Se tudo já não fosse muito ruim para o Bolsonaro, sai a pesquisa para o Rio de Janeiro. Um desastre, e eu acho é pouco para o Bolsonaro. A tragédia que ele colocou o nosso país durante o período da crise sanitária, isso que está acontecendo é fichinha, mas dá muito divertido acompanhar a pesquisa do Rio de Janeiro. E ela é importante justamente por ter o Alexandre Ramagem, o candidato direto do Bolsonaro. O Bolsonaro escolheu a dedo esse candidato e vai arcar com o ônus da derrocada do Ramagem nas pesquisas e também na campanha municipal, porque saiu o Datafolha corroborando com todos os outros institutos que vieram antes dele. Eduardo Paes, 53% das intenções de votos, vencendo no primeiro turno. Beleza, todo mundo sabia que isso iria acontecer, era o resultado mais provável que o Dudu Ostentação fosse vitorioso, possivelmente no primeiro turno. O pior para o Bolsonaro é que na segunda posição está o Tarcísio Mota do PSOL, com 9%. O Alexandre Ramagem vem em terceiro, com 7%. E isso já foi corroborado por outros institutos de pesquisa. E nós estamos falando aqui, essa é uma situação desastrosa para o Bolsonaro. Estamos cantando essa possibilidade do Ramagem ficar fora, ficar em terceiro, hein? Porque 2024, pessoal, é o ano da consolidação do fim do Bolsonaro. Nós estamos falando que o Bolsonaro tem perdido o capital político desde 2023. Mas por conta das manifestações que o Bolsonaro organizava, que não ia ninguém, aí depois o Bolsonaro ia prestar depoimento da Polícia Federal, também não ia ninguém, nós falamos, pera lá, esse cara tá minguando. Só que agora, 2024, nós vamos ter o resultado quantitativo disso. Com a quantidade de prefeituras que o PL está formando, ou formará, e não vai ser aquele número absurdo de não vai bater 1.000, não vai bater 1.000, não vai bater 600. E também, principalmente, com os candidatos escolhidos pelo Bolsonaro. E o Eduardo Paes o Alexandre Ramagem é essa figura importante. O Bolsonaro já teve um alerta na manifestação no Rio de Janeiro, que não foi ninguém. E o Rio é o capital, é o reduto político dele. Quando a campanha municipal acabar, a política brasileira vai repensar o papel de Bolsonaro. E isso vai favorecer e muito a prisão do ex-presidente. E vocês acham que o indiciamento do caso das joias não vai afetar o Bolsonaro nisso? É claro que vai! É claro que vai! O Bolsonaro hoje, ele corre desesperadamente para que o Alexandre Ramagem não fique na terceira posição atrás do candidato de esquerda. Isso não pode acontecer, de modo algum, é trágico. Só que aí o que acontece? O caso das joias, já falei pra vocês, que é o pior de todos para o Bolsonaro em termos políticos. Não jurídicos, o 8 de janeiro é muito pior. Só que em termos políticos, a população brasileira consegue entender muito melhor o que é um caso de corrupção, de um presidente ter roubado o item e vendido que não é dele, do que um golpe de Estado. Então a população vai conseguir absorver. Ah, mas não vai mudar nada para os bolsonaristas. Beleza. Só que pode mudar para a classe média, tirando aqueles votinhos necessários e essenciais do Alexandre Ramagem, que podem colocá-lo na segunda posição. Ah, mas esses votos não vão pro Tarcísio Mota, vão pro Paes. Tudo bem, que migrem pro Eduardo Paes. Só o fato deles saírem do Alexandre Ramagem já o coloca
ou já esses votos o colocam na terceira posição. É um imenso problema. E vocês acham que esses indiciamentos não são um fardo para os candidatos aliados de Bolsonaro? Claro que são. Concordo com a percepção do Josias de Souza. Porque esse assunto vai passar pela discussão nos debates, pela discussão na campanha. Os pré-candidatos ou os candidatos apoiados por Bolsonaro, Ricardo Nunes, São Paulo e principalmente o Alexandre Ramagem vão ter que defrontar isso durante a campanha municipal. Eles vão ter que discutir, vão enfrentar isso nos debates. Pô, mas você é apoiado pelo Bolsonaro. Pô, mas o Bolsonaro tá sendo indiciado por roubar joias, o Bolsonaro não é o candidato honesto? E você, Ramagem, você não tem o problema com a BIM paralela? Quem garante que você não vai ser preso? Ah, mas é um problema só, cara. É o Bolsonaro simplesmente afundando politicamente, sendo destruído aos poucos, confirmando aquilo que nós falamos. Por quê? Porque eu tenho vocês nos comentários, a gente participa dessa comunidade de reflexão e a gente não tem aquela visão obtusa de muitos comentaristas de imprensa que tem uma visão tosca, fechada. Não adianta. E isso, quem deve estar rindo de orelha a orelha é Michele Bolsonaro. O Ricardo Noblado Metrópolis trouxe a informação que o PL agora em 2024 vai intensificar e muito a imagem de Michele. Porque Michele não foi indiciada no inquérito das joias, ao contrário de Bolsonaro que foi. E mais ainda, Michele Bolsonaro está muito bem cotada para ser senadora em Brasília, ou pelo Distrito Federal. Ela está liderando as pesquisas no DF. Isso animou ainda mais o PL. Então o Bolsonaro está definhando, Michele está crescendo e o PL vai usar a exaustão a imagem de Michele para catapultá-la para 2024. Não sei se vai salvar a campanha do Ramagem, mas que Bolsonaro já era, já era. É muita estupidez do Bolsonaro, cara. É muito burro. Como que esse cara faz a leitura errada? Por que que não deixou o Cláudio Castro colocar o Dr. Luizinho para ser o candidato? Se ele tinha tanto... Ai, mas quem ia saber que o Ramagem... Pô, quem que é Alexandre Ramagem na fila do pão? Se o Bolsonaro tinha tanta confiança assim que fosse vencer o Eduardo Paes, colocasse o Flávio. Mas ele vetou a candidatura do Flávio. Não, vai expor todo mundo, tem lá o problema da milícia, não é legal colocar. Então ele vetou o Flávio e escolheu o Ramagem. Poderia ter escolhido qualquer um. Ele escolheu o Ramagem, que foi diretor-geral da BIM, no escândalo da BIM Paralela, amigo pessoal do Carlos Bolsonaro. O Bolsonaro se envolveu diretamente até o último fio de cabelo dele, impotente, na campanha. É uma derrota pessoal do Bolsonaro. É muito basé. E aí não adianta o Bolsonaro vir e falar: ah não, o Ramagem não tem traquejo político. Será que ele não sabia isso antes? Bela Megali do O Globo falou: ah, o Bolsonaro tá pessimista com a campanha do Ramagem porque ele não tem traquejo político. Vai ser engolido pelo Eduardo Paes. O Eduardo Paes é hoje um dos políticos mais habilidosos. Ele é um bagraço ensaboado. Você tem que ver o vídeo dele com o militante do MBL. É um negócio assim... Eu achei, quando eu vi o vídeo, que era uma propaganda do Eduardo Paes e não de um opositor. Porque o molequinho lá do MBL, todo virgão, né? Chega lá pro Eduardo Paes e fala assim: ô prefeito, essas obras aí, eu não vou. Espero que não tenha corrupção igual na Olimpíada. Eu falo assim: não, esperamos que não tenha, né? Por isso que nós vamos fiscalizar. Aí ele fala assim: ah, mas e o dinheiro público aí? Tá faltando professor. Não tá faltando professor, não. Professor a gente tem bastante. Nossas aulas estão boas. Aí ele chega, o moleque fala assim: e cargo comissionado? Tem uns penduricalhos? Não, penduricalho tem um pouquinho, o Eduardo Paes fala. Mas esse cargo comissionado é importante. Tal. Aí o moleque chega pro Eduardo Paes e fala assim: vocês viram esse vídeo? Coloca nos comentários se você viu esse vídeo. Fala assim: e show com o dinheiro público? Vai ter mais? Vai ter. Aí o Eduardo Paes: não, claro que vai ter. E no ano que vem eu quero trazer o YouTube. O Eduardo Paes, ele jantou o moleque. Jantou o moleque de um modo assim impressionante. Eu fiquei com dó vendo o vídeo do Alexandre Ramagem no debate. Fiquei com dó.